Política, com Rosiane Carvalho. 4h43. A jornalista e colunista de política da Band News Difusora FM, Rosiane Carvalho, segue em Brasília. E hoje, na concentração para a marcha Nosso Marco é Ancestral, sempre estivemos aqui, que é promovida pela Mobilização Nacional Indígena e Movimentos Sociais. Na concentração, Rosiane Carvalho, que traz todos os destaques para a gente. Primeiro, boa tarde para você, Rose. Oi, Thaís Gama, boa tarde para você, para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Vocês devem estar percebendo o barulho, eu estou em torno de cerca de 9.000 pessoas. Esse é o número que a PIB divulgou nas suas redes sociais, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para essa marcha que você anunciou, que é um dos últimos atos políticos do acampamento Terra Livre, que começou na segunda-feira, só termina amanhã, mas um dos mais contundentes atos políticos é essa marcha que eles vieram pelo Eixão, né? Fizeram algumas manifestações em frente ao Ministério da Justiça e pararam aqui de frente para o Planalto, de frente para o STF, que está aqui atrás de mim, como vocês podem ver, quem está acompanhando pelo YouTube, fazendo a reivindicação de demarcação de terras indígenas, pedindo atenção e cobrando diretamente o governo Lula por suas omissões, suas promessas não cumpridas aos povos indígenas, Thaís. Então, é isso que está circulando, manifestações culturais, cânticos e uma energia, é impossível não perceber isso, uma energia muito positiva de todos os indígenas que possivelmente passam em seus territórios de forma isolada, muitas violências, mas a gente percebe que nesse encontro, nessa conversa coletiva, eles se reanimam porque eles percebem que não estão sozinhos e que podem contar uns com os outros. É essa a grande demonstração aqui de força desse movimento indígena do Brasil nessa marcha aqui na Praça dos Três Poderes. Foram vários dias, Rose, de muitas pautas tratadas, pautas apresentadas. O que eles mais queriam é apresentar as dificuldades, o que precisa melhorar. E, inclusive, hoje, para encerrar esse grande momento, você, antes de entrar aqui conosco, fez vários registros. A gente tem esses vídeos aqui, a gente pode exibir para o nosso ouvinte? Vamos exibir, é importante. Bota aí na bolsa, vou tentar um outro momento. Já, Rose, aqui quando eles estão caminhando, acontece a marcha, já é um grande momento de vários indígenas. Você falou 9.000 pessoas, Rose. Isso, dá para ver um pouquinho, meu vídeo não é tão bom, não tem tanta qualidade, mas esse é o momento da reta final da marcha, quando eles descem uma ladeira que fica bem de frente para o Palácio do Planalto. Então, eles tinham sido impedidos no primeiro momento por um cordão da Polícia Militar, até haver autorização. Você sabe de todos os cuidados que tem em torno dessa praça em função do trauma do 8 de janeiro, né? Logo após a posse do presidente Lula. Então, eles desceram bem na frente, tem uma indígena, uma cacica do Amazonas. Alô? Oi, Rose, estamos te ouvindo. Retomamos, bem na frente desse cordão dos indígenas, a cacica Milena Cucama, ela gritando também com as outras lideranças da PIB, lideranças de todos os biomas, de 5 biomas brasileiros. Esse título, né, que eles deram para a marcha de hoje, Nosso Marco Ancestral. Eles não querem negociar, eles não estão negociando demarcação, o direito deles aos territórios, eles não estão para delegar a ninguém esta negociação também. Eu acho que essa frase é muito contundente, acabei de ouvir de uma das lideranças indígenas da PIB essa frase, e a gente foi ouvindo ao longo da marcha, ao longo desses dias dos debates, de cada uma das mesas, Thaís, uma demarcação, podemos dizer assim, uma demarcação bem clara que o movimento indígena coloca neste momento entre o próprio
próprio movimento, o movimento social que reivindica seus direitos há muito tempo, né? Se constituiu, se organizou, se fortaleceu, e eles, para eles, paralisação agora, em busca desses direitos, é um retrocesso, porque eles parariam de crescer. Eles querem continuar, e para eles também é importante que neste momento o governo entenda que eles não são os cargos que o governo deu para eles. Eles querem os seus direitos garantidos. Falaram diretamente, claramente, das terras indígenas que estão em aparatos de declaração no Ministério da Justiça e as que estão na reta final para serem assinadas pelo presidente Lula. Neste momento agora, a informação que a PIB divulgou é que 40 lideranças indígenas desse movimento, que reúne indígenas do Brasil inteiro, estão sendo recebidas no Palácio do Planalto pelo presidente Lula para esta conversa, para que mais demarcações sejam garantidas para as populações que sofrem todo tipo de violência em seus territórios. E Rose, a gente abordou ao longo dessa semana em que você esteve aí em Brasília acompanhando todas essas pautas, todos esses debates, até o recente contato de uma nova etnia, a gente acompanhou também, acho que o progresso para algumas pautas apresentadas pelos indígenas. Mas antes disso, nós conversamos com uma indígena que você falou lá de Roraima e que ela disse o seguinte, que falta muito para melhorar, mas que a passos lentos está acontecendo. Essa é a realidade que você consegue ver depois desses dias em contato com eles, Rose? Sim, o Estado, ele apresenta uma série de obstáculos ao acesso aos direitos, sobretudo das pessoas mais vulneráveis, as pessoas com menos poder aquisitivo, né, Thaís? Isso é um dado claro, e claro que envolvendo questão indígena, envolvendo populações indígenas, se acrescenta todo um racismo, a forma como o Estado brasileiro trata a Amazônia, trata os estados da Amazônia. Então há todo um acréscimo, como as pessoas costumam dizer, camadas, né, de sufocamento, que significa uma limitação muito grande, mas há, por outro lado, uma força que eles colocam mesmo como ancestral, e de fato desse movimento que tem uma organização política assim, fortíssima. Você consegue entender democracia circulando no acampamento Terra Livre ou circulando nas aldeias indígenas, em cada uma das suas assembleias. Para a gente compreender melhor esses conceitos, talvez a gente tenha que, entrar um pouco mais e ouvir mais um pouco os indígenas. A nossa sociedade ainda não tem como nos ensinar por meio, né, dos seus exemplos, da forma como a gente vive e lida com as instituições, o quanto de democracia a gente consegue perceber na fala, nas organizações, na busca por direitos coletivos dos povos indígenas, com todas as diferenças culturais, porque a gente, quando fala de etnias diferentes, veja, a gente não está falando de entendimento entre Botafogo, Flamengo, Fluminense. Não, nós estamos falando de culturas completamente diferentes, de nações que há 100 anos, outras até bem pouco menos, estavam em guerra entre elas. E em algum momento elas compreenderam que o inimigo delas não eram os indígenas, né? Que eram os não indígenas, nós que costumamos achar que somos superiores, quando na verdade, como disse, os nossos exercícios de democracia são muito aquém do que a gente observa no movimento indígena. É muito impactante perceber isso, Thaís. Eu, por exemplo, que cubro política, que falo com políticos diariamente, eu tenho uma cobertura de mais de 10 anos, né, dos poderes legislativo, executivo, no estado do Amazonas, nessa relação também do estado com o Congresso Nacional, mas poucas vezes eu consigo experimentar tantas lições de democracia quando eu chego próximo das organizações indígenas, da forma como eles se articulam em busca dos seus direitos. E nesse momento, né, essa lição, a forma deles de fazer política com o presidente Lula, é muito claro isso, né? E isso, na verdade, é só uma demonstração da força deles, porque evidentemente que eles têm muito mais força de demonstrar como o governo está tratando, né, como está tratando seus direitos, mas neste momento eles querem conversar. Eles mostraram que estão conscientes, né, da forma como estão sendo tratados, como seus direitos e a sua força tentou virar uma moeda de troca, de negociação, e eles não aceitam isso, e dizendo, olha, nós ainda queremos conversar, vamos conversar? Eu entendo dessa maneira. E aí, neste momento, é um governo diferente que senta para conversar, e a gente está aguardando para ver
ver se há uma compreensão e entendimento entre esses dois lados, do Estado e esse movimento social fortíssimo, que tem uma força também internacional da sua voz, consegue furar todos esses bloqueios na luta por seus direitos. É só 500 anos, né, de resistência, Thaís. 500 anos e muitos outros anos que a gente pode também continuar essa luta, Rose, se nada mudar. É claro que a gente vai continuar lutando. Eu queria também uma outra avaliação sua a respeito da presença de políticos, de parlamentares que estejam engajados nessa luta. Ontem você fez o convite diretamente ao deputado, que eu esqueci agora o nome, capitão Alberto Neto, e a gente falou a respeito justamente disso, do apoio dos parlamentares aqui do nosso estado nas causas dos indígenas, em todas as solicitações, políticas públicas voltadas a essa população, às comunidades que necessitam realmente de ajuda nesse momento. Você viu outros parlamentares por aí, Rose? Ontem houve a criação de uma rede, uma rede não, na verdade é uma bancada, né, dos parlamentares do Norte, reunindo deputados federais de todos os estados do Norte do país. Eu estive lá, ela vai ser coordenada pelo deputado federal do Amazonas, Sidney Leite, do PSD. A fala deles ainda é muito destoante, é muito completamente fora do que a gente ouve nos debates das populações indígenas, Thaís. Isso é um dado. Mas eu penso que eles devem, né, deveriam pelo menos procurar estar mais abertos a ouvir essas populações, né? Ouvir essas populações e seus pleitos. Ontem, ao vivo na Band News, na coluna, a gente questionou o Alberto Neto, a gente compartilhou com o Alberto Neto, deputado federal, na verdade, pré-candidato a prefeito de Manaus, diga-se de passagem, a cidade com maior população do país, segundo o IBGE, a gente compartilhou com ele um pleito, um reclame da Mariazinha Baré, que é a presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas. Cobramos uma presença, a escuta, pelo menos, deles, e o Alberto Neto, bolsonarista, disse que estava disposto a ouvi-los, a abrir o gabinete e, inclusive, a compartilhar emendas. Eu soube que esse vídeo do Alberto Neto circulou bastante em vários grupos indígenas, Thaís. Mas eu penso que esse é o nosso papel também. Você é testemunha, Maurício, toda a equipe da Band News Difusora e da Rádio Difusora, o quanto nós temos feito aqui um esforço muito grande, inclusive nessa cobertura, de trazer o máximo possível dessas vozes, da pluralidade dessas vozes no ambiente político, porque as vozes indígenas também estão neste ambiente político, e também fazer com que essas vozes se escutem. Esse é o nosso exercício de jornalismo aqui na coluna de política, e eu penso que em que pese todas as complicações, a nossa equipe tem conseguido fazer uma boa demonstração desse trabalho jornalístico, que é sempre o nosso objetivo. Rose, para a gente se encaminhar aqui para o final da coluna, do jornal também, a gente tem um outro momento em que você registrou da dança dos indígenas. Aí, queria até que você comentasse se foi antes, se foi depois, e da empolgação deles depois dessas semanas de muitas apresentações das suas pautas, das suas causas. Vou colocar aqui o vídeo. Aí, Rose, ainda que você tenha feito um giro apenas de 180 graus nas imagens, a gente consegue ter a ideia de muitas pessoas reunidas nesse espaço, Rose. Foi um momento que a marcha estava chegando aqui na Praça dos Três Poderes, eu circulei um pouco, esse é um dos ângulos só, porque eles foram se agrupando nos seus próprios grupos, aí várias populações, cada uma demonstrando da sua forma o seu protesto, a sua presença, a sua busca por direitos, com as danças, como é muito característico, cada dança, cada música, ela tem os seus significados. Ontem mesmo a gente colocou aqui uma manifestação do povo corubo, na sua representação pela primeira vez
no ATL. Para mim, um dos momentos mais especiais dessa cobertura, Thaís, eu tenho até dificuldade de falar sem me emocionar, porque são povos indígenas autônomos. Eu só consigo entender, depois de tantas matérias agora, a importância e o significado dessa autonomia, o quanto o nosso olhar é preconceituoso a respeito dessas populações, as que vivem isoladas no meio da floresta, por decisão delas. Eles não têm nada, assim, muito pelo contrário, nós é que somos muito realmente deficientes diante deles de compreensão de mundo, assim, a fala dos Coruba, a dança, a musicalidade mesmo, tudo expressa neles esse sentimento de conexão com a natureza e o respeito à vida deles próprios e dos outros povos. Então é realmente algo que a gente precisa muito urgente aprender, Thaís. Manaus, imagina se a gente aprendesse um pouquinho com tudo que nos cerca no estado do Amazonas, dos povos indígenas. Eu acho que a gente não passaria tão calor, porque a primeira coisa que a gente faria era uma manifestação para que retirassem as garrafas PET dos nossos igarapés, para que a gente tivesse uma cidade mais arborizada. Era o mínimo, né, se a gente olhasse ao nosso redor. Bom, as danças e as manifestações deles continuam aqui. Não sei se dá para vocês verem. Ali atrás de mim é o prédio do Supremo Tribunal Federal. E tem um grupo que chegou lá e desde o início não parou mais a manifestação deles. Outros grupos estão aqui na frente do Planalto ainda, se dispersando e aguardando a finalização dessa reunião das 40 lideranças com o Planalto, numa resposta para eles a respeito do pleito dessas demarcações que já estão no seu andamento final, burocrático do Estado, e também para outras articulações para que o governo tome posições mais claras em defesa dos direitos dos indígenas no Congresso Nacional, que está aqui do meu lado esquerdo. Vou mostrar um pouquinho para vocês também. Sim, a gente consegue ter ideia, ter dimensão, Rose. Então, eu sei que ainda vai ter resposta a respeito dessa reunião de hoje com essas 40 lideranças, porque, afinal de contas, está encerrando, mas as pautas continuam. A gente vai ver o andamento de tudo isso. Rose, por hoje é só. O Reinaldo Azevedo já está chegando para tomar conta do pedaço. Nossa conversa, nosso encontro amanhã aqui no Band News Amazônia. Muito obrigada. Eu que agradeço, por hoje é muito, vendo tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor, Thaís. Obrigada por tudo, obrigada por essa parceria e por todo esse espaço. Eu é que agradeço, Rosiane Carvalho, obrigada por hoje. Vem aí o Reinaldo Azevedo com É da Coisa. Amanhã a gente volta aqui a bater um papo na nossa programação.